Turma do rádio, já estamos com vocês novamente aqui no Radar Auriverde Brasil, botando para quebrar, trazendo para você a informação relevante, a análise precisa. Agora eu quero convocar mais uma das minhas queridas musas. A seleção brasileira do rádio é a seleção que tem as musas mais lindas e mais inteligentes do Brasil. E a gente vai ao Rio Grande do Sul com a Carina Belomé para trazer para a gente um panorama assustador sobre, novamente, as enchentes apavorando o povo do Sul. E, de novo, só para variar, não por coincidência, o poder público demonstrando que não tem capacidade de lidar com o problema. E o risco que a gente pode ver repetido. Será que o povo gaúcho vai continuar votando errado naqueles que não resolvem os seus problemas? Vamos lá. Carina Belomé, senta o dedo. Saudações ao nosso camisa 13 da direita, Serrão, audiência maravilhosa. Mas as notícias aqui no Rio Grande do Sul não estão muito boas. As enchentes voltaram, né? Em 2024 nós enfrentamos o maior evento climático desastroso da história do nosso estado. Na época, 478 municípios foram atingidos, configurando 95% do Rio Grande do Sul. Mais de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas e 180 vidas perdidas, conforme a notificação. Suspeitamos que tenha sido muito mais. Cidades inteiras deixaram de existir. Mussum, Roca Salles foram destruídas. Naquele momento lá, o Brasil acompanhou uma sucessão de anúncios do desgoverno federal e estadual. E aqui as imagens que vocês podem acompanhar agora é de agora, 2026. Mas vamos relembrar 2024. Lula veio para cá e anunciou um ministério paralelo com Pimenta, Paulo Pimenta, para politicagem. E ele é candidato aí ao Senado do Rio Grande do Sul. Passando por cima do governo estadual Leite Gabriel, detonando a soberania do povo gaúcho e impondo aí um ministério paralelo com um monte de gente da trupe para ocupar cargo e ganhar dinheiro. Na época, aí, Lula anunciou um pacote superior de 97 bilhões de reais. Ah, e tem uma lembrança. No dia que foram encontrados corpos de bebês, Pimenta estava jantando numa churrascaria aqui em Porto Alegre com toda a sua turma, feliz da vida. Hoje, nós estamos repetindo o mesmo trajeto desastroso. Lá na época, 430 mil famílias foram atingidas e ganharam apenas, nem todos, 5 mil reais de auxílio para reconstruir a sua casa. Vocês já imaginaram? Esses bilhões que iriam enviar, onde é que estão? E boa parte da reconstrução não está concluída até hoje, de 2024. E agora, o governo federal reconheceu, em 2026, em maio agora, que há projetos aguardando análise. Obras em andamento, né? E reuniões para destravar demandas apresentadas pelas prefeituras, que estão sufocadas até hoje. E agora, de novo, no Vale do Taquari, agora em julho, que é onde vocês estão vendo as imagens, sofre com o avanço das águas, a chuva sem parar, deixando aí 482 pessoas desalojadas e desabrigadas. Estão aí recebendo refeições 4 vezes ao dia, segundo informações, e desesperançadas. E o que foi feito para evitar isso? Bom, se fosse a casa, a comunidade ou a família desse pessoal do governo, da elite, com certeza já teriam ajustado tudo, deixado tudo bonitinho, mas não. Nada foi feito porque nós estamos vivenciando o mesmo terror. A reconstrução do Rio Grande do Sul não pode se limitar a uma entrega de auxílio emergencial apenas. A gente precisa de planejamento, prevenção, obras estruturantes, diques reforçados, sistema moderno de drenagem, com portas funcionando, casas de bombas em condições adequadas. É possível, né? A contenção de encostas aí, que algumas partes já estão acontecendo, mas há ainda muitas sem atenção. Reassentar essas famílias em áreas seguras, elas pagam, como todos nós, impostos caríssimos. A recuperação definitiva das bacias hidrográficas, isso deve ser prioridade. E tem como, eu até fiz uma postagem no Twitter, fui no ChatGPT, naquela IA, um plano de governo dentro das estruturas econômicas, sociais e regionais do Rio Grande do Sul, que pode ser feito para amenizar as enchentes no Rio Grande do Sul, para que as famílias, as pessoas não sejam atingidas. Ele deu um plano simples. Se aquilo ali fosse feito, com certeza o resultado seria outro. Uma pessoa cidadã sem conhecimento técnico nenhum, mas a IA poderia ajudar, se eles quisessem. Então, gente,
Passados 2 anos aí, muitas comunidades aguardam ainda soluções definitivas da outra situação e agora entrou uma nova crise. Nós estamos aí observando a omissão, o desrespeito ao povo gaúcho com o imposto, com o trabalho duro que nós enfrentamos aqui para bancar essa elite e nada de resolução, apenas discursos de bilhões na mídia para enganar quem está fora do Rio Grande do Sul e não está observando o fato aqui dentro. A responsabilidade pela reconstrução ela tem que ser entre União, Estado e município, e não o que Lula fez, colocando Pimenta num ministério paralelo inútil e Leite calado junto do seu vice, numa covardia que não corresponde às nossas origens de sangue farrapo. O povo gaúcho precisa reagir e nós temos essa oportunidade em outubro. Eu espero que tudo isso sirva de lição. Senão, as coisas acontecerão de novo e de novo e de novo. Serrão, querido, um beijo da Gaúcha, audiência maravilhosa. Orem pelo Rio Grande do Sul, enquanto aqui dentro a responsabilidade da luta é do povo gaúcho. Karina Belomé, para Auriverde, Radar. Muito bem, devolvo o beijo para minha querida gaúcha Saudações. Karina Belomé. Musa, as musas sempre colaborando com o nosso programa, sempre inteligentes e bem informadas. Olavo Pellegrina, se o Hegel hoje sofresse assim, um processo assim, que a gente pudesse espiritualizar e o cara baixar aqui no Brasil, ele ia dizer que a história se repete como picaretagem e como corrupção. A frase dele ia ser um pouquinho diferente. Não sei se o Marx depois ia poder copiar a frase dele como copiou, mas a coisa é horrível. Esse exemplo do Sul, a população, o eleitor do Sul não pode errar de novo, não tem esse direito, né? E tem representação boa lá para votar no Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. 2024, amigo Serrão, o governador Eduardo Leite aparece, né, numa cena. Mas antes de dizer sobre como ele apareceu nessa cena, eu preciso contextualizar. Voluntários iam para lá e as enchentes, e entravam naquela água suja, barro, lama, salvando pessoas, salvando animais, tentando recuperar equipamentos, enfim. As pessoas foram à luta, as pessoas entraram ali, as pessoas buscando recuperar, buscando apoiar, a solidariedade foi a tônica. O povo gaúcho é um povo de fibra, exemplo para nós. Mas Eduardo Leite aparece numa entrevista com sua camisa impecável, passada, sem uma rusga, sem um amassadinho, com um colete da Defesa de Civil que brilhava de limpo, indicando que ele não se solidarizou, que nada ele fez, que colocar o pé na lama para apoiar, para ajudar, não fez. Mas poderia ter feito como governador? Poderia ter articulado junto ao governo federal, lá em 2024. Poderia, fez. Tenho dúvida. E me chamou muita atenção, nós estamos falando em repetir a história, né? O Rio Grande sofre agora com intempéries nesse momento, mas me chamou muita atenção, amigo Gerson, amigo Rodrigo, amigo ouvinte, me chamou muita atenção duas formas que o governo Lula usou para apoiar aqueles que perderam tudo no Rio Grande do Sul em 2024. Primeiro, vamos fazer linhas de crédito. Sério. Vamos emprestar dinheiro. Tá brincando? Vai emprestar dinheiro. O que vai dar a sua fazenda em garantia? Porque não vai poder pagar. Quanto tempo leva para recuperar uma cultura que se perdeu? E olha, tantos milhões em linha de crédito. É pífio, é uma mentira, uma falácia. Uma falácia, não ajudou nada. Nada. Linha de crédito não ajuda nada. Segundo ponto, amigo ouvinte, segundo ponto que o Lula bradava que estava ajudando o Rio Grande do Sul.
vamos fazer um diferimento de impostos. É bonito, né? Diferimento de impostos. O que é diferimento de imposto? Vamos atrasar os vencimentos. Você não precisa pagar seus impostos agora. Você vai pagar depois. Com qual dinheiro vai pagar depois? Se não consegue levantar dinheiro agora, se não tem o que comer, se não tem roupa para vestir. Eu me lembro, e eu falo com essa revolta toda, porque essa revolta que eu estou expressando agora foi a mesma revolta que eu senti, sabendo da dor dos irmãos gaúchos, da resiliência, da luta dos gaúchos, mas a dor que sofriam, as perdas que sofriam ali. E o governo federal nada fez. Olha, eu vou liberar o fundo de garantia, mas o dinheiro já é seu. Isso não é benesse. E agora, amigo ouvinte, isso me recordei nesses dias de tarifaço, né? O governo Lula vem a público tentando angariar dividendos políticos com a crise que recai sobre o Brasil e fala assim, repete o modelo, fala assim, vamos ajudar as empresas que foram tarifadas com crédito. Pô, crédito. E vai pagar como? Você não tem para quem vender o produto. É isso, é disso que eu falo, e é esse caminho que nós temos que evitar. Não dá mais, o país não se sustenta mais com esse tipo de governo. Não tem a menor condição. Rodrigo Andolfato, a Karina Belomé chamou atenção para a força do povo gaúcho, que não pode repetir o erro de manter dirigentes que simplesmente ignoraram a desgraça do povo gaúcho e no voto essa turma continuou no poder. É preciso que a gente tenha clareza na hora de votar, né? Tem que insistir nisso. Parece bobagem, mas a gente tem que bater nesse martelo todo dia, que senão o eleitor acaba vacilando e votando errado de novo. Uma das maiores armas da esquerda ou do populismo são as narrativas, não é, Serrão? A gente sabe muito bem disso. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós queremos fazer da Auriverde, dessa nossa audiência, a voz da verdade que reverbera. Por quê? Porque os populistas aproveitam-se de coisas como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A enchente maior que eu, com 51 anos, nunca tinha ouvido falar de algo parecido no Brasil, destruindo fazendas, culturas, como bem colocou o Olavo, e o governador do Rio Grande do Sul, como bem foi descrito também pelo Olavo, parecia um lord inglês chegando num baile de gala. E, ok, eu sei que ele não estaria apto a ajudar o pessoal, não sei, botando a mão na massa. Apesar de termos visto homens empresários de todas as classes sociais remando e tentando ajudar, assim como vários bombeiros de várias cidades do país se colocando à disposição para ajudar no salvamento, na ajuda, levando mantimentos, água potável. Agora, o que a Karina falou está certíssima, certíssima. O nosso povo tem que entender quem faz das tragédias uma arma política e quem realmente está querendo ajudar efetivamente. Eu não vi uma ou duas histórias, Serrão, de grupos de pessoas que queriam ajudar, que queriam mandar mantimentos, porque queriam ter certeza de que isso chegaria às mãos de quem precisava e que foram impedidos. Caminhões saíram daqui de Araçatuba, cheio de mantimentos, água mineral. Nós temos várias empresas que detêm a lavra para tirar água mineral, querendo enviar galões de água, que nós sabemos ficou caríssimo, porque era um bem extremamente escasso, né? Apesar de estar cheio de água, era água não potável. E isso era negado. E algumas vezes nós vimos grandes emissoras de TV tentando convencer o povo a usar de um site para mandar dinheiro, num país onde a gente já viu de tudo, menos lisura no uso de dinheiro como esse enviado para ajudar alguém.
Então, faz muito bem nós todos aqui estarmos, entre aspas, pegando no pé dos políticos que sempre fizeram das tragédias uma bandeira. E é isso que nós precisamos aprender a alertar o povo. Olha, é muito fácil agora vir alguém e fazer uma série de ilações, querendo dizer que é hora de se preocupar com isso, quando lá atrás não se preocupou. E você bem colocou, Serrão. Tragédias anunciadas. Igual a questão que começou a nossa edição de hoje. O problema nos trens metropolitanos é uma tragédia anunciada tanto quanto é tragédia anunciada aqueles portões dos diques não terem funcionado a contento. Não ter uma efetiva planejamento de como proceder no caso de uma crise climática levar à situação que foi levado Porto Alegre e todo o sul do Rio Grande do Sul. Então, no final das contas aqui, para poder encerrar, nós temos o dever, Auriverde Brasil, Radar Auriverde, de ser a voz que esclarece as narrativas daqueles que querem enganar o povo. Então, portanto, nós temos obrigação de levar ao nosso público a verdade e o conhecimento mais claro e transparente possível. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.